Aleluia. O Senhor é bom. E nós podemos declarar que verdadeiramente Ele tudo vê. Ele tudo contempla e Ele prescruta o mais íntimo do nosso ser. E é tão real. E nós precisamos definitivamente entender e compreender isso. Não só ouvir ou só ler, mas entender e compreender no Espírito que Ele tudo vê. E que nós não temos condições alguma de ocultar nada de Deus. Mesmo que às vezes a gente tenta, sim, mascarar algumas situações e dizer que está tudo bem. Porque a gente quer acreditar que está tudo bem. Mas tem uma hora que o próprio Deus, Ele revela para você e fala: não está tudo bem, eu cheguei e vou mudar o cenário. Às vezes a gente não quer chegar nessa estação, mas eu profetizo sobre essa igreja e eu enquanto igreja, eu enquanto noiva, profetizo sobre nós que quando esse tempo chegar, que a gente não venha recuar, não venha retroceder, porque a palavra do Senhor diz que Ele não se agrada daqueles que retrocedem, mas que avançam, independente das circunstâncias. E hoje a palavra que o Senhor tem ruminado no meu coração, eu estou aqui debaixo de uma ordem, debaixo de muita obediência. O pastor Fernando disse: filha, você vai pregar no dia 9 e vai pregar essa palavra. E eu confesso que eu tentei enveredar para outras. Mas quando a gente realmente entende que quem manda é Deus e Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele prescruta aquilo que a gente não conhece na profundidade. E quando Ele deseja revelar isso, é porque Ele já colocou uma plaquinha de pare, eu cheguei. E as coisas vão mudar. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 4. Nós temos 2 episódios aqui, e ao tempo que me foi cedido, eu desejo ardentemente ser fiel ao tempo cedido e compartilhar até onde o Senhor me delimitou aqui. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, nós temos 2 episódios. Do versículo 1 ao versículo 37, nós temos 2 episódios. O primeiro episódio é a viúva e o azeite. Aonde o profeta Eliseu, ele é chamado por uma viúva desesperada. Sabe quando a nossa situação ela chegou num limite e que realmente a gente já exauriu as nossas possibilidades e aí a gente bate na porta de Deus? Senhor, faz algo. Já tentei de um jeito ou de outro, faz algo. E aqui o texto ele diz assim, vou fazer uma leitura corrente para a gente ir no cerne dessa noite. 2 Reis capítulo 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Quer dizer que ela tinha alguma coisa. Ela tinha alguma coisa para oferecer. E daqui eu já quero aplicar. Nós sempre teremos algo para oferecer a Deus. Sempre tem algo a mais para a gente entregar. Sabe aquela faxina que a gente dá em casa? A gente acha que a gente limpou tudo. E aí chega no outro dia, o Espírito Santo vai falar: ó, isso aqui ficou manchado. Ó, isso aqui ficou manchado. Nos dando oportunidade de ir limpar, de deixar claro e límpido de verdade. E essa mulher, ela buscou ao Senhor. Ela disse, o texto diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para lhes serem escravos. É chegada a hora da cobrança. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer, mulher? Dize-me o que você tem em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Muitas das vezes nós desconsideramos aquilo que ainda nós temos de reserva em casa.
O que tem na sua casa, o que tem ainda de resíduo dessa situação é importante, é suficiente, é matéria-prima para Deus sobejar na sua vida e resolver aquela questão. Foi isso que aconteceu com a viúva. Ela disse que não tinha nada, mas depois lembrou que tinha um pouquinho de azeite. E foi o suficiente para o profeta, cheio da presença de Deus, cheio da instrução de Deus, chegar e dar uma ordem. Mulher, então você vai fazer assim. Você vai pegar as vasilhas que você tem. Você vai recorrer aos seus vizinhos. E depois de pegar todas as vasilhas possíveis dentro de casa, nos seus vizinhos, fora de casa, você vai pegar os seus filhos. Vai pegar essas vasilhas e o restinho de azeite que já está dentro da sua casa. Você vai fechar essa porta. E você vai começar a liberar azeite nas vasilhas. Como nós temos negligenciado a ordem do Senhor de ir e fechar a nossa porta dentro da nossa situação e circunstância de milagre. O Senhor está nos chamando para um tempo de intimidade, sim. E essa viúva talvez achou que a sua provisão, que o milagre que ela precisava estava no externo, porque o profeta estava fora da sua casa. Mas ela foi humilde o suficiente de procurar Deus. De procurar Deus. E recorrer o seu socorro ao homem de Deus. E receber a ordenança, obedecer e viver o milagre. Esse é o final da história. E aí, para fechar a cerejinha dessa história, ela viveu todo aquele milagre dentro da sua casa, com porta fechada, com seus filhos, e com uma palavra de ordem, e com uma palavra de obediência, com um coração obediente, e com um coração crendo que alguma coisa ia acontecer. E eu acredito que ela se surpreendeu, porque quando ela foi liberando azeite, eu acredito que quando ela pegou o restinho de azeite dela para colocar na primeira vasilha que tinha, o milagre começou a acontecer e foi de uma para outra, e de uma vasilha para outra, de uma vasilha para outra. E a graça de Deus, o favor de Deus, só cessou naquela materialização porque não tinha mais vasilha. Se tivesse mais vasilha, tinha mais milagre. Se tivesse mais disposição, tinha mais milagre. Se tivesse mais provisão, mais humildade, mais rendição, tinha mais milagre. E ao final de tudo, o profeta disse para ela: olha, você vai pegar o azeite que foi sobejado, o azeite que foi multiplicado na sua fazenda, na sua casa. Você vai vender, você vai pagar a sua dívida e você vai viver do resto. Jesus, quando ele chega na nossa situação, ele resolve a situação. Aquela mulher pode ter sofrido de qualquer outro problema. A gente não sabe porque não está registrado. Mas de financeiro, eu acredito, pelo texto, pela riqueza que o texto nos dá, eu acredito que ela não sofreu mais de problema financeiro. Jesus chega para resolver. Jesus, ele não usa paliativo. Sabe daí? Permita que o Espírito Santo já comece a ministrar o seu coração, porque eu confesso que hoje eu estou moída com essa palavra. Moída. Porque ela corta em nós. Ela corta em nós, ela revela para nós o tanto que muitas das vezes a gente acha que é e que tem uma bagagem, não tem. Jesus, quando ele verdadeiramente encontra um coração obediente, humilde e disposto a obedecer sem questionar. Ah, Jesus, por que questionamos tanto? Ela recebeu um comando totalmente improvável, meu irmão. Um comando, humanamente falando, ridículo. Ainda não vivido naquele tempo. Mas ela foi, ela obedeceu, ela olhou para dentro. E eu creio que o Espírito Santo está nos fazendo olhar para dentro. Permita que o Espírito Santo te leve para dentro. Muitas das vezes a gente está muito preocupado com fora. Em dar respostas fora. Em estar num prumo
estético. Mas o Espírito Santo nos leva a olhar para dentro. E a beleza de dentro reflete. A sabedoria de dentro reflete. O próprio Deus, através do profeta, resolveu o problema dela. Como eu disse, talvez ela sofreu de outros problemas, mas desse eu acredito, pelo texto, pela continuidade do texto, que ela não sofreu mais disso. E ela foi bênção, tamanha fartura. Então aqui nós temos um cenário de escassez. Nós temos um cenário de ausência, nós temos um cenário de endividamento, nós temos um cenário de medo de perder os seus filhos. E em ato contínuo, já dando andamento no texto, já 2 Reis capítulo 4, no versículo 8, nós temos uma outra história de uma outra mulher, que nem é citado seu nome, como também a viúva não foi citado o nome. A mulher de Sunem, a sunamita. Para que nomes, né? Para que nomes? Para que sobrenomes? Sendo que o que ele deseja mesmo é revelar a glória dele no nosso ser, no nosso dia a dia. Nós temos um cenário de uma mulher viúva com 2 filhos endividada. E agora nós já somos lançados num outro cenário, a mulher sunamita, uma mulher rica. Olha que interessante, numa mesma estação, numa mesma região, nós temos 2 circunstâncias diferentes. Uma escassez e uma fartura. E a reação delas foram diferentes por causa da necessidade delas, porém, a essência foi a mesma. Recorrer no lugar certo. Recorrer à fonte de vida. Interessante que já no início desse texto, a viúva, a gente não tem nenhum contexto de que ela vai procurando respostas e subterfúgios e outras soluções com outras pessoas. Ela vai direto ao profeta Eliseu. Sabia quem ele era, sabia quem ele representava, sabia que ele estava dando continuidade a um ministério profético infinitamente poderoso, que era o profeta Elias. E ela foi ao Senhor e a sunamita. Vamos dar continuidade ao texto? A partir do versículo 8. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. Repete comigo, uma mulher rica. O qual o constrangeu a se alimentar, a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Aqui nós já percebemos uma mulher sensível, uma mulher atenta, uma mulher ativa. Uma mulher que honrava o marido, né? Porque ela poderia ter tomado iniciativas. Eu vou fazer, eu vou oferecer. Mas não, ela falou com o marido: olha, eu vejo que esse homem é um homem diferente, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candelabro. E quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali, ele vai ficar ali para descansar. Vamos fazer isso, marido. E a gente percebe também um viés aqui de honra. Um viés de princípio. Uma mulher rica, uma mulher que aparentemente não tinha muitas outras necessidades, que poderia ser cheia de si. Mas não. O ter não pode comprometer o ser. Quando Deus nos confia algo, e Ele pode nos confiar riqueza, sim. Não há problema, não há maldição em riqueza. O problema é o coração. O problema é o estado do coração, ou a mutação do coração. Quando Ele confia a nós tesouros, quando Ele confia a nós ofícios, quando Ele confia a nós talentos. O coração não pode mudar. Pelo contrário, o coração precisa se render mais. Quanto mais nos rendemos, mais Ele libera. Eu tenho certeza que essa igreja tem vivido isso. Quem tem se rendido, tem recebido do Senhor. Porque Ele é aquele
que chama e se responsabiliza, que dá o comando e se responsabiliza. Ele é aquele que nos permite caminhar em vários desertos. A gente vai ver aqui nessa mulher sunamita, mas Ele está presente, Ele está perto a todo instante. Ele não nos deixa. Deus Emanuel, Deus conosco. Ele é conosco. E dentro desse cenário, assim foi feito um quarto para o profeta. Lembra aí, fala comigo, um quarto para o profeta. Ela não desejava só aquelas visitinhas do profeta. Ela reconhecia quem aquele homem era, o que ele carregava, e ela cria. Ela foi além. Não, vamos ter aqui uma estadia para ele. Eu quero trazer essa graça para minha casa. Eu quero estabelecer um trono aqui físico de glória para o Senhor dentro da minha casa. Daqui a gente começa a pensar, existiam algumas necessidades particulares, sim. Existia. Por mais que ela disse que não. 11, versículo 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Olha, já estava íntimo na casa. Já estava fazendo parte ali de uma rotina. Então disse ao seu moço Geazi, que caminhava com ele, o servo do profeta: chama esta sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, com muita benevolência. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor, ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. A resposta dessa mulher, um profeta cheio da unção de Deus. Quem não quer ele dentro da sua casa? Quem não quer ele tomando um cafezinho ali? Quem não quer? Nós queremos. E é bênção querer. É saudável querer. Mas olha o coração dessa mulher. Ele, certamente dirigido pelo próprio Deus, ele a pergunta: olha, tem alguma coisa que eu posso te fazer? Eu sou um homem influente, né? Muitos aqui me ouvem. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Aí ela: eu já habito no meio do meu povo. Em outras palavras, conjecturando, está tudo bem. Essa resposta, ela já estava dentro do coração dessa mulher, Fabi. Essa mulher, ela já estava armada. Ela já estava com algumas carapuças. Diante de circunstâncias. Ou seja, diante das circunstâncias, o nosso coração se revela. Diante de alguns nãos, o nosso coração se revela. Diante de alguns sims, o nosso coração se revela. Diante de algumas afrontas, o coração se revela. Diante de uns desertos, o coração se revela. Diante de alguns ganhos, o coração se revela. E nessa resposta aqui eu já começo a pensar: eu já habito no meio do meu povo. Está tudo bem. Conhecendo a história, a gente consegue fazer a ponte. Está tudo bem. Não preciso de nada. Obrigada. Passa a oportunidade. Né? Falando dessa forma. Mas Deus conhece o profundo do coração. Por mais que a nossa boca, ela tenta falar algo. E as nossas atitudes tentam revelar algo para ser aceito ou para evitar determinados acessos. Deus conhece a profundidade do coração. E essa resposta dela movimentou o céu, que tocou o coração de Deus, que tocou no coração do servo do profeta. Ainda há profetas na terra. Ainda há homens e mulheres sensíveis a olhar ao outro com um olhar de misericórdia e de compaixão. Sejamos nós nessa geração. Isso não quer dizer ser bobo. Isso não quer dizer deixar ser usado, manipulado. Mas sim, sensível àquilo que Deus tem. E Deus toca no coração de Geazi e fala: opa, profeta, eu vejo que essa mulher não tem filhos. E o seu marido é avançado de idade. Quem sabe está aí a necessidade dessa mulher. Deus não perde nada. E Ele usa situações improváveis para revelar o provável dele para esse tempo. E esse era o tempo
para que a cura no coração da sunamita fosse exposta para ela, a necessidade, e ela recebesse uma limpeza por dentro. Lembra daquela faxininha que a gente faz? Que vez ou outra a gente viu que a gente não limpou tudo? Aquela confissão que a gente faz, que a gente viu que chega no momento que a gente viu que a gente não confessou tudo. Aquela mulher tinha uma dor. Uma dor que eu acredito, e sendo muito ministrada pelo Espírito Santo, uma dor que congelou o seu coração. Congelou parte do seu coração. Anestesiou parte dos seus sonhos. Anestesiou parte aqui do coração. Deu uma necrosada. Engavetou um monte de coisas dentro de uma gaveta. Colocou vários cadeados. E foi essa imagem que o Senhor me deu hoje. Uma gaveta cheia de cadeado e pegando as chaves dos cadeados e jogando tudo no fundo do rio. Não quero mexer nisso mais. Já me prometeram demais. Já colocaram muito a mão na minha cabeça. Já colocaram muito a mão na minha barriga. Já falaram que ia acontecer. Já falaram que a minha casa teria muitos filhos. Mas eu não acredito nisso mais. Eu continuo acreditando em Deus, no Deus de Israel. Não estou anulando o que Ele faz, mas para mim não, e está tudo bem. Quem nunca? Quem nunca? No caso da mulher de Sunem, no caso da sunamita, era um filho, porque Deus revelou. Mas talvez o seu caso seja alguma outra circunstância. Seja qual for, ela não é menor e ela não é maior do que a situação da sunamita. O importante é que Deus vê tudo. E aquilo que nós queremos acreditar que está curado, que está sarado, que está resolvido e não está. Deus vê, intervém e é para a glória dEle. Deus vem, entra, mexe, vai doer, dói para curar. Dói para curar. Mas é Ele que faz. Nós amamos esse Deus. Eu pude dizer hoje, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Como a sua pedagogia é plena, ela é completa, ela não deixa lacuna. Aqui não fala a idade dessa mulher, mas fala que o seu marido já era avançado de idade. Recentemente o pastor Tom pregou sobre a infertilidade. Na verdade, infertilidade na palavra de Deus aqui era uma matéria-prima de milagre. Uma matéria-prima de humilhação, mas de restauração. Muitos era natural, a mulher era infértil. Deus fez com que cessasse ali a sua madre. Ou seja, Ele é dono do fazer, do desfazer. Ele faz todas as coisas. Naquela época, mais do que nunca, ter um filho era uma questão de ser abençoado. De ser visto pela sociedade como bênção. Aquela mulher era rica, mas não tinha filhos. E pela sua resposta, pelo posicionamento dela como profeta, a gente percebe que existia ali uma gaveta com muitos cadeados trancados e com chaves jogadas no fundo do rio. Existia ali uma petrificação de parte do seu coração, que ela não queria que ninguém mexesse. Mas Geazi, cheio do Espírito Santo, ele falou, essa mulher não tem filhos. E o profeta, mais do que nunca, mandou chamá-la à porta e disse para ela, versículo 16, disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a 1 ano abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para tua serva. Não me engane de novo. Já me enganaram. Eu já acreditei nisso. Já falaram comigo isso de boa fé. Querendo me agradar, mas não deu certo. E eu esperei. Aí eu lembro daquilo que o rei Salomão diz em Provérbios. Diz que a esperança tardia adoece o coração. A esperança tardia, quando você espera, continua esperando e você continua na cadeirinha da esperança e continua, ninguém te tira da cadeira da esperança. A do lado sai, a outra sai, de trás sai, da frente sai, você continua na cadeirinha da esperança. Mas eu só quero lembrar que a esperança é num Deus que faz milagre.
A esperança não está naquilo que os nossos olhos estão vendo, mas é naquilo que Ele disse que vai fazer. E se Ele disse, Ele disse. Se o homem disse, o homem disse. Mas ela deu essa resposta, e essa resposta nos traz a refletir na amargura do coração dessa mulher. Mesmo ouvindo da boca do profeta que ela tanto honrou, que ela acreditou, ela acreditava que era um homem de Deus. O texto ele traz essa confirmação que ela acreditava, ela trouxe para dentro da sua própria casa. Mas quando tocou naquele quartinho, quando tocou naquela região do coração, a resposta mudou, foi diferente. Mas o texto, ele não corta a volta. Do versículo 16, já pula para o 17, que já fala: e concebeu à luz a mulher no período certo de 1 ano. Eu fiquei parada nesse texto ali. Ou nós confiamos, ou se a gente, por alguma situação, não estiver confiando mais, a nossa não confiança não impede de Deus fazer. A nossa incredulidade não impede Deus fazer. O milagre de Deus para a nossa vida, daquilo que saiu da boca dele para nós, não depende da nossa aceitação, não depende do nosso júbilo constante, mas depende do querer dele realizar propósito em nós. E Deus deu um filho para essa mulher. No primeiro exemplo, a viúva endividada foi até o profeta. Chamou o profeta. Viu que ele estava ali. E ela passou ali, chamou. E deve ter feito ali um sinal e foi até ele. Olha, preciso de salvar os meus filhos. Os credores estão chegando, vai levar os meus filhos. Mas nessa segunda situação, Deus levou até aquela mulher. Deus levou um milagre. Deus desenhou um caminho e fez com que a história dela se transformasse. Deus pode fazer de todas as formas, meu irmão. Ele pode fazer, Ele sabe fazer. Ele não erra, Ele não esquece, Ele não se engana. Mas os corações precisam de estar disponíveis e quebrantados. O coração da viúva endividada estava disponível e quebrantado. E o coração dessa mulher estava disponível para servir o rei, servir o Senhor e os seus. E o coração dela estava amargurado por dentro, mesmo com todo o ouro, mesmo com toda a aparência de controle, toda a aparência de beleza e de organização. Deus te vê, Deus contempla, Deus deseja nos curar de dentro para fora. Não tem meio olho, não tem meia forma, ou é ou não é. E Deus fez isso na vida da sunamita. Deus concedeu um filho para aquela mulher. E aqui eu quero parar porque o texto é lindo e é grande, e eu te impulsiono a mergulhar nesse texto. Deus deu um filho para ela. E em seguida, fala que esse menino cresceu, já estava com seu pai. Já estava com o pai já na lida. Então eu entendo que esse menino já estava meia idade, grandinho. Imagina o apego emocional daquela mãe. A satisfação dela passeando na sociedade. Olha, eu fui visitada. Ele me viu. Ele me coroou. E aí aquele menino morre. Adoece, tem uma dor de cabeça. Ali na companhia do seu pai, o que seu pai faz? Leva para sua mãe. Leva para a mãe do menino. Quem é portador de uma promessa não foge do processo dele até o fim. Não foge. Se começou com você, vai terminar com você. Se você disse sim, não importa o que está do lado que diz não ou mais ou menos sim. O seu sim vai te credenciar para dar continuidade ao processo do milagre. Esse menino foi para o colo da mãe. A Bíblia diz que ele foi colocado entre as suas pernas.
E ali ele fala, ele terminou de morrer. Ele faleceu no colo dela. O colo que esperou em silêncio. O colo que sonhou em silêncio. O colo que permaneceu servindo em silêncio. O colo que recebeu uma promessa. O colo que gerou. O colo que recebeu o filho morto. Mas o posicionamento dessa mulher fez toda a diferença. Ela não levantou, não esbravejou, não falou mal do profeta, não falou mal do Deus de Israel, não brigou com o marido, não brigou com o vizinho, não deu escândalo, não murmurou. Talvez ela teria até crédito para fazer isso. A dor de uma mãe, a dor humana. Mas a cauterização ensinou tanta coisa para aquela mulher. Os nãos e a espera, que até então era tardia, ensinou tanta coisa para aquela mulher, que vê o seu milagre morto no seu colo, a fez se posicionar. E eu estou conjecturando a mente daquela mulher, porque eu também sou mulher, então eu posso entender um pouco a mente de uma mulher. Opa, eu não pedi, eu não fui atrás de profeta, eu não pedi filho para o profeta. E isso ela disse para ele, para o profeta Eliseu: eu não pedi, então faça alguma coisa. Essa mulher levantou, pegou o filho. Sabe para onde ela levou o filho? Para o quarto da promessa, para o quarto do profeta. Aqui eu aprendo sobre atos proféticos. Os atos proféticos, eles precisam de ter fundamentos. Precisa de ter uma raiz para ter efeito. A abnegação daquela mulher de servir a casa de Deus, de servir um profeta, de ser útil no reino, fez com que ela abrisse mão de um cantinho particular. E ali foi gerado a limpeza verdadeira do coração dela. Ali começou a acontecer sem ela saber. Amados, Deus nos leva a fazer coisas. Deus nos leva para ambientes e nos leva a fazer coisas. Nos dá criatividade para fazer coisas que naquele momento a gente não entende, mas faz parte de um processo de cura, um processo de libertação. A gente acha que está fazendo é para o outro, mas a gente está acumulando tesouros espirituais dentro de nós. Ela pegou aquele filho morto, colocou na cama que ela preparou para o profeta e foi atrás do profeta. Ela sabia que o profeta Eliseu estava no Monte Carmelo, orando. Aonde o seu mestre anterior, o profeta Elias, estava e que já aconteceu grandes milagres. E ela foi até ele, foi abordado por Geazi. E Geazi veio, o servo do profeta, veio e perguntou: e aí, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? Tudo bem com seu filho? Ela disse: está tudo bem. Prosseguiu e se prostrou aos pés do profeta. Não se distraiu com a sua dor. Meus amados, a nossa dor é uma grande matéria-prima para distrações, para a gente perder foco. Nós não estaremos isentos de dor, de decepções, de frustrações. Vão mentir para a gente, vão usar a gente, na verdade, vão achar que está usando a gente, porque quem nos usa é Deus. Então nós podemos nos alegrar, porque nós estamos sendo útil para alguém em algum momento. Vai acontecer um tanto de coisa, a gente também vai fazer isso com o outro, a gente também vai errar. Mas isso não anula o que Deus tem para fazer quando um coração ele está contrito e quebrantado diante do Senhor. Ela não se distraiu com a sua dor, mas ela respondeu mais uma vez: está tudo bem. Lembra que ela já respondeu isso outra vez? Eu habito no meio do meu povo, não preciso de mais nada. E o servo perguntou: e está tudo bem com você, com o marido, com o filho? Está tudo bem. A minha resposta não está com você, me dá licença, eu vou para a fonte. E ali ela se prostrou. E o Senhor ministrou o coração do profeta, inspirou o profeta. O profeta deu ordem para Geazi ir à casa dessa mulher com o seu bordão. E ela disse:
assim como vive o Senhor e vive a sua alma, eu não vou sair daqui de perto de você. É você que tem que ir lá. A palavra profética saiu da sua boca, então a palavra de vida vai sair também. E esse homem foi até a casa. Amados e amadas, nós não sabemos verdadeiramente aonde está a canalização da sua dor. A sua esperança, que talvez está tardia e tem talvez adoecido o seu e o meu coração. Mas a boa notícia é que Deus não está aquém de tudo que nos envolve. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo pode. Profetiza, ó filho do homem, no vale de ossos secos. O que você está vendo nesse vale de ossos secos, ó homem, ó Senhor, eu vejo ossos sequíssimos. Eles estão trincando de tão seco. Não tem esperança, o tempo já passou, já está mal cheiroso. Mas basta uma palavra sua. Mas o Senhor sabe muito bem como está essa situação. Talvez essa é a sua narrativa. Quero te convidar a se colocar de pé. Mas não é se colocar de pé só fisicamente. Eu estou chamando a minha comunidade para fazer isso, porque eu fiz isso na minha casa hoje. Eu levantei de onde eu estava. Eu me coloquei de pé diante das situações. Eu me coloquei de pé diante das impossibilidades. Eu me coloquei de pé diante das minhas fragilidades. Eu me coloquei de pé diante daquilo que eu creio. Eu creio que saiu da boca de Deus e vai se cumprir, vai se realizar. Por mais que o mar parece que está mais barulhento, mais bagunçado do que eu previa, Ele pode fazer. A cura daquela mulher, o coração endurecido, anestesiado, lembra? O coração anestesiado. Aquela situação que ela não queria falar, sabe aquele negócio que a gente não gosta de falar? Ou que quando fala em público gera um desconforto. Eu não quero mais. Não é não, quer sim. Se Deus colocou no seu coração, você quer sim. Deus tem para você também. Espere mais um pouquinho, aquiete a minha alma. Confia no Senhor. Espere mais um pouquinho, porque eu ainda vou te louvar. Eu ainda vou te adorar. Não saia da posição da peregrinação, da adoração ao Senhor. Essa mulher, não vendo seu filho ressuscitado ainda, ela se prostrou diante do profeta e ela creu. Ninguém se prostra à toa. Ninguém se prostra à toa, sem intenção. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza jamais. Lembre do quartinho do profeta que você fez na sua casa. Talvez o quartinho do profeta seja o seu próprio quarto. Seja o quarto dos seus filhos. Seja o quarto profético dos seus filhos. Dos filhos dos filhos. Ei, rebarababaxê. Lembre do quartinho profético, da sala profética, da cozinha profética que você gerou na sua casa, aguardando o seu filho voltar, aguardando o marido voltar, aguardando a esposa voltar. Jesus, vem nos visitar mais uma vez. E eu creio que Ele está aqui. Eu creio que Ele está aqui. Não permita que Ele passe entre a sua cadeira, entre esses corredores, e não te encontre na posição. Não permita que Ele passe com o seu milagre, com a sua resposta, sem te encontrar contrito, quebrantado e rendido. Muitas das vezes não é um joelho, não é apenas um quebrantamento humano, mas é uma rendição. Abra o coração, abra o quartinho, abra a gaveta, fale a verdade, não deixe para depois. Ele vem, Ele vem.
Eu creio que a palavra, ela nos liberta. A palavra liberada sobre aquela mulher, sobre a viúva, resolveu o problema dela. A obediência dela resolveu o problema. A palavra liberada do profeta sobre a mulher sunamita entrou num lugar que ela não queria que ninguém entrasse, mas entrou. E ela viu que quem faz é Deus. Pode guardar, pode trancar em 1000 chaves e jogar a chave fora. Ele entra, ele tem o código mestre. Ele entra, ele acessa, ele entra, ele limpa de verdade. E ele deseja nos limpar de verdade. Igreja santa, sarada, curada. Adoração subindo como aroma suave, verdadeiramente suave, verdadeiramente limpo. Sem escusas, sem segredos. Para Deus não tem segredo. Oh, o Espírito nos pergunta: está tudo bem? Será que está tudo bem? Será que está tudo bem? Será que está tudo limpo mesmo? Mente, coração, juntas, medula, sangue, corpo, pensamentos, sonhos, sentimentos. Qual é o primeiro pensamento? Qual é o último pensamento? O que tem vagueado nos sonhos? Oh, eu creio num Deus que visita uma estrutura para transformar em casa. Eu creio num Deus que visita uma casa para transformar em lar. Eu creio num Deus que visita 2 pessoas que se casaram para transformar em casal. Eu creio num Deus que visita uma casa com filhos para transformar em família. Eu creio num Deus que visita um coração ferido pelo pai, ferido pela mãe, machucado, violado, violentado, que em tese humanamente seria impossível de perdoar, impossível de liberar. Mas eu creio num Deus que vem e limpa tudo de forma extraordinária. Ele faz o nosso ordinário extraordinário. E Ele requer de nós nessa noite entregas ordinárias. Ele não está criando expectativas aqui em nós de fazer algo mirabolante, não. Quem faz é Ele. O extraordinário é Ele. Quem rompe parede é Ele. Quem transforma uma melodia, uma simples melodia, em remédio de cura é Ele. Quem pega uma casa de adoração dessa, na estrutura que tem, e atrai pessoas, homens, mulheres, crianças, famílias, para curar, restaurar e dar um nome na família, é Ele. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos como igreja aqui. Jesus, como igreja, como noiva do Senhor, vem nos perdoar. O tempo de omissão, o tempo que achávamos, ó Deus, que estava tudo bem, na verdade não estava, e estávamos te entregando ofertas pela metade. Oh, vem nos curar, oh, vem mexer por dentro. Não nos deixe nem dormir, não nos deixe nem comer essa noite, mas mexe por dentro. Vai retirando de nós as partes cauterizadas do nosso coração, endurecidas, anestesiadas. Vai retirando de nós, do nosso subconsciente, que nos faz acreditar que está tudo bem, que ultrapassamos, que já vencemos e não vencemos. Vem vencer em nós, vem vencer em nós. Quero chamar o pastor, o nosso apóstolo, para fazer uma oração sobre nós. Ele tem autoridade para fazer isso, para que não saiamos por aquela porta de vidro achando que está tudo bem e não está.
Oh, vem curar, vem libertar, de dentro para fora. Oh, vem, Maranata, ora vem. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por tantas palavras de vida que nós escutamos aqui. Obrigado pelas palavras que curam, que restauram, palavras que alinham o nosso coração. Nós temos clamado, Pai, por uma igreja alinhada com o Senhor. Não uma igreja, Pai, de cordas esticadas, de disputas. Essa não é a tua igreja, Senhor. Uma igreja que caminha sobre um propósito, Pai. Uma igreja que caminha junta sobre um propósito. Que os nossos corações, aqueles que nos escutam pela internet, aqueles que estão aqui, que os nossos corações estejam alinhados para esse tempo, Pai. Para que possamos viver os milagres. Para que possamos experimentar, Pai, das promessas que o Senhor nos fez. Pai, obrigado por essa palavra tão poderosa que foi ministrada ao nosso coração. Obrigado, Senhor, que essa palavra frutifique em nossas vidas, que ela fique guardada em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Domingo, nosso EBD 9 horas, nosso primeiro culto às 10, segundo culto 6:30 da tarde. Convide alguém para nós estarmos juntos aqui. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E todos dizem: Deus abençoe a todos, até domingo, em nome de Jesus.